Tudo bem? Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Não sei como que vai chegar e que hora que vai chegar esse vídeo aí a vocês, tá? Então, pessoal, tem uma coisinha para deixar para vocês aqui, tá? Em cima de alguns livros que vai, assim, saindo do contexto religioso. É impactante como bate com algumas coisas e como a gente consegue entender que esse sistema feito de religião, tá? Feito de, como eu posso dizer para vocês, de controle, ele foi bem organizado e bem antes que existisse Bíblia, tá? E sempre existiu padre, tá bom? Para vocês terem uma ideia, sempre existiu uma seita, tá? Eles tinham a divindade deles, acrescentaram, fortificaram um livro e colocaram aí como se fosse algo que seria do Criador ou algo assim, tá? Para quem não sabe, Barnabé, no estudo que eu venho fazendo, é esse cara aqui, ó. Tá? Esse aqui é o Araribóia. A cobra da tempestade. Tá, ele morreu em 1589. Apelido de Barnabé, morreu em 1589. Apelido de Araribóia, um dos 70 discípulos, conheceu, tá, Iuitsá, tá, que hoje aí é provido de Jesus, de Yeshua, de Yahushua, de Jesus, enfim, Iuitsá, se você for ver até dá ligamento, que é o Iuitsá, tá? E eu vou trazer algumas coisas aqui rápidas, tá, para poder analisar com vocês, história, tá? Saindo assim da inocência do que pode ser uma história, tá bom? E a gente vai entender bastante coisa. Aí, pessoal, prestem atenção nisso. Parte 1. Tá? Araribóia, Fincarapé. Diz assim, ó: índio não se mistura em guerra de branco. Português peleja com o francês. Correto? Então eu quero que vocês entendam uma coisa: se índio não se mete em guerra de branco, prestem atenção na malfeitoria que fizeram e até hoje as pessoas abraçam o inimigo, o mal, a mentira, tá? Por que você está falando isso, Danilo? Porque vocês vão ver heresia, vocês vão ver fé, vocês vão ver Senhor Jesus Cristo, tá? Vocês vão ver padre, tá? E vocês vão ver uma grande situação que as pessoas vão entender o que é sair fora do sistema religioso e começar a entender por que os índios os primórdios e por que os índios até hoje enganados, tá bom, pessoal? E as pessoas não conseguem se discernir dessas coisas, não conseguem se encaixar. Então aqui vocês conseguem já pegar um pedacinho, ó. Estácio, né? Quem era Estácio? Estácio era sobrinho de Mendissá, tá? Então fala assim, ó: Estácio assim falará ao governo geral da grande colônia portuguesa as notícias que chegam da Baía do Rio de Janeiro. Os hereges aliados aos tamoios ainda embalam o delirante sonho da França Antártica. Ponto. Quem é Tamoios? Tá aqui quem é Tamoios. Tá? Os Tamoios foram um povo indígena
ao agrupamento de povos indígenas de tronco linguístico tupi, que habitavam a costa dos atuais estados de São Paulo, litoral norte, e Rio de Janeiro, Vale do Paraíba Fluminense. Em seu território localizavam-se a Baía de Guanabara, estendendo-se desde a região dos Lagos, Rio de Janeiro, até o litoral norte do atual estado de São Paulo, Bertioga. Tá? Sua população era de cerca de 70 mil indivíduos e etimônimos. Tamoio vem de Moion, que em língua tupi significa avós, indicado que eles eram o grupo tupi, que há mais tempo se havia instalado no litoral brasileiro, ou Pindorama. Os antropólogos Beatriz Berrene Moisés e Renato Stumann sustentam que o termo tamoio não fazia referência a um povo indígena homogêneo, mas sim a um coletivo de líderes de diferentes tribos que constituíram uma aliança entre si. Ponto. Tá? Aí aqui também diz assim: entre si e com os franceses contra as colonizações portuguesas. Mas aqui diz bem claro: índio não se mete em guerra de branco. Portugueses pelejam contra franceses. Aqui está dizendo também isso. Tá? Franceses e portugueses, tal. Legal, até aqui. Então, aqui paramos nos tamoios. Ainda embalam o delírio do sonho da França Antártica. Ponto. Pedi por isso que abreviassem o teu regresso. Sei da tua fé nos sagrados mistérios da nossa religião e da tua fidelidade à sua alteza é o rei Dom Sebastião, eis jovem e valente, e correntes nas veias o meu sangue. Tá? Para vocês entenderem, tá aqui. Não tô brincando, nem quero brincar com isso também, tá? Para deixar mais forte. Eles não combate com guerras de branco. Aqui está heresia e aqui a fé. Beleza? Então eu fico abismado com as pessoas não poderem entender essas coisas, né? Que já vem ali a tomada, né? Porque tá bem claro: da tua fé no nosso sagrado misterioso, nossos sagrados misteriosos da nossa religião. Então vocês têm que entender que eles já vieram com uma formação de maldade para cá, e eles não trouxeram isso daqui para cá, tá? Eles trouxeram apenas, eu tô com duas Bíblias aqui, tá? Para trazer uma passagem só. Eles trouxeram apenas história, contos de outras pessoas. Ponto até aqui. Pode ver que eles deixam bem claro: ei, jovem, valente, corrente nas veias o meu sangue. Tá bom? Então, o que ocorre agora mais para frente é um fato que, se vocês abrirem a mente, vocês vão entender, tá? Quem foi Cristóvão Colombo, ou Crispus, que é, né? Aí diz assim, ó: Estácio envertigou-se o heroísmo da raça, iluminou-lhe o semblante. Eu vos juro, meu governador e meu tio, pelas sacrossantas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo,
heresias não se implantará em terras portuguesas. Está aqui também. Ó. Olha aí. Então aqui a gente já tira um grande volume de manipulação e que para quem tem discernimento entender que sim, eles inventaram uma religião, tá? E eles não aceitavam a verdadeira doutrina, que era cuidar da terra, que era cuidar da natureza, que era cuidar dos animais, que era fazer louvores à Mãe Terra, louvores a quem nos sustenta aqui em energia, átomos, tá bom? Enfim. Mais para baixo ele deixa também assim, ó. Tenho planos a consertar contigo. Até aqui nós já entendemos algumas coisas, tá? O entusiasmo contagiante do governador eletrizava Estácio. Porque aqui quando ele diz isso, ó, tenho planos a consertar contigo, a vitória será arrasadora. Estácio, arrasadora. Aí o entusiasmo contagiante do governador eletrizava Estácio. Estácio diz assim, arrasadora? E põe um ponto de exclamação. Sim, vírgula, arrasadora. Outra exclamação. Destruirei implacavelmente o inimigo e povoarei a região, fundarei uma vila, plantarei ali uma cidade. Então a gente já consegue entender que começou a colonização de forma pesada aqui, tá? E quando eles falam que vai formar uma cidade, eles precisam de uma história. E eles montaram essa história e isso aqui vai ser relatado aqui, tá? E num crescente de empolgação, farei agora o que há 3 anos deveria ter sido feito e não o foi feito. O Rio de Janeiro vai ser povoado. Mendes Sá ergueu-lhe-se de um salto. As fases incendiaram-se respido. O que é isso? Ele deu uma ideia ali pesada no cara e disse assim, cala-te, Estácio. O jovem, embaulecido, dando-se conta de que tocaria inadvertidamente numa ferida que sangrava renitidamente no coração do tio e que repercutirá mal no reino, o assodado retorno de Mendes Sá do Rio de Janeiro para a Bahia em 1560. 3 anos era passado quando desalojaram da enseada os franceses, arrasando o forte de Coligny, construído em 1555 na ilha de Sergipe, pelo intrépio cavaleiro de Malta, Nicolas Durant de Villegangle. Natural teria de povoar a região, mas não previrá o facilmente previsível os franceses. Empenharam-se nas florestas onde os tamoios os açoitaram e tão logo se retiraram. Mendes Sá retornará às suas posições no litoral
Ponto. Dona Catarina, que na minoridade de Dom Sebastião, ocupava o trono de Portugal, questionará o comportamento do governador-geral da promissa colônia. Tá? E o que acontece, pessoal? Aqui você já vê que eles tentaram até embanharam-se nas florestas, onde os tamoios os açoitaram. Que isso? Eles tentaram ali tomar, tá? Que eles fazem aqui uma jogadinha de guerra entre brancos com brancos, mas não era. Sempre foi a lógica destruir os índios, os vermelhos, tá? E a Bíblia relata sobre os vermelhos em várias partes. Aí diz assim, eles estavam tentando, né, há 3 anos, 3 anos eram passados. Eles estavam tentando tomar uma parte do Rio de Janeiro. Eu farás. Esta é a ordem expressa da regente. Sabeis que não se trata apenas de impedir que os huguenotes difundam a heresia calvinista em nossas terras, mas também de repelir a quem ousadamente invadiu domínios portugueses. Os caras invadem aqui, fazem o que fazem e ainda querem pôr a instrução e as regras de religião deles, vai vendo. Muito gostaria eu de comandar a esquerda, mas não convém afastar-me por hora do governo das capitanias do norte, e nem o povo o que quer nomear-te-ei comandante e apoiando-no carinhosamente ambos as mãos sobre os ombros do sobrinho. Durante algumas semanas, o governador-geral da colônia e o capitão Moore da esquerda apresentaram os navios, arregimentaram soldados, concentrando planos, debateram estratégias, reforçou-se sobremaneira a armada, com embarcações descidas por Mendiçado. Decidiu-se que o ouvidor-geral Brás Fragoso acompanharia Estácio. Todas as providências foram tomadas, nenhum detalhe esquecido para o sucesso da grandiosa missão por Deus e pela coroa. Nas vésperas da partida do Fronta, Men retirou uma das suas mais insistentes recomendações. Ao funderares o Espírito Santo, procurará não te esquecer disto, ó moribixibas dos temímenos. Já te disse que o seu nome cristão é Martim Afonso de Souza. Então aqui, meu querido, vocês já veem que os caras trocam os nomes, tá? Tá bem claro aqui, ó. Ó. Seu nome cristão é Martim Afonso de Souza. Mas os seus o chama Araribóia.
que na língua dele significa cobra da tempestade, ou araribóia, fincarapé. Ó, os caras trocaram o nome, tá? Forçaram o cara a ser um cristão, de Cristóvão Colombo, quem não fosse era decepado, mas ainda ele não sabia que ele era cristão, mas prestem atenção. Chamaram araribóia, que na língua dele significa cobra da tempestade, e guerreiro, destemido e de extraordinária fidelidade. Não calculas os serviços que nos tem prestado nas lutas contra os insurgão. Lembra-me de índios em nosso combate, na enseada. Atelhou Estácio. Não gravei o araribóia, mas claro que o procurarei no Espírito Santo. Sim, Estácio, é preciso tê-lo como aliado com os seus valentes temimínios. A conversa já parecia encerrada quando o governador acrescentou: não te esqueça também dos padres da companhia. Aconselha-te com o padre Nóbrega, que assiste em São Vicente. Assenta-se legais do Rio de Janeiro e amigo dos portugueses, sincero, leal e prudente. Do padre Nobre, é lógico que recordo bem dele, e do noviço José de Anchieta. Ouvi até dizer que o irmão José é santo. Tá, pessoal? Então aqui vocês já tiram uma base bem grande. Mas, como o livro tem yin-yang, a gente já pegou o que eu queria passar para vocês aqui sobre a araribóia. Vai ficar muito grande esse vídeo, cara. Mas tudo bem. Aqui já prova que os caras trocaram o nome dele, tá? Ó, e seu nome cristão é Martim Afonso de Souza, tá? Que José de Anchieta ouvi dizer que era um irmão, que o irmão José é santo. Então a gente começa a definir, tá? Onde que foi escrito esse livro, por quê, quem é os santos, tá? Certo, Estácio procura o padre Nóbrega. Enquanto na manhã seguinte, mãe de Sá abraçou e afastosamente o jovem capitão da esquerda, que zarpava para o sul. Repetiu-lhe, insensível: no Espírito Santo procura araribóia. No Espírito Santo procura araribóia. E eis que agora na tarde ensolarada de verão, a borda da nua capitania, diante da figura do cobra da tempestade, martelava na cabeça de Estácio. Martelava as palavras do governador: procura araribóia. Mas araribóia ficará de pé. Índio não se mete em guerra de português, pelejando com francês. Então aqui nós já vemos que os caras forçam, e até hoje é isso, tá? Ó, Estácio recebeu no convém da capitania, acompanhando do ouvidor-mor Brás Fragoso e do padre Brás Lourenço, o jesuíta conhecedor de línguas dos silvícolas
silvícolas. Olha como as coisas é. Ele é um padre jesuíta, tá? Conhecedor de línguas do silvícolas. Servirá de intérprete e cientificado pelos planos do capitão Mor. Havia-se comprometido a auxiliá-lo na missão de convencer o cacique. Então, pessoal, convencer o cacique. Então, aqui já deixa bem claro que eles tentam e fazem por onde os caras se tornar aquilo que eles querem, tá? Então, eu vou deixando aqui a primeira parte, tá bom? Vou deixar mais um pedaço aqui. E dos naturais, ó. O cacique Estácio apertou-lhe com força a mão do índio. Olhando num primeiro relance, lhe apareceu que o seu aspecto era rigorosamente e dos naturais da terra. Estatura média, mas talvez para o alto, cabelo acima das orelhas, em corte arredondado, a semelhança dos monges, olhos negros e ligeiramente vesgo, ou seria impressão. Algo nas feições do rosto que lembrava os chins, e pele vermelha, avermelhada, o corpo depilado e tingido aqui e ali, com sumo de genopapo. Logo se percebia que feito cristão, tá aqui, ó, deixei marcado mais um pedaço, ó, feito cristão. Nem por isso o cacique dos temiminos renegaria os costumes e tradições da sua gente, na medida em que não contrariassem os preceitos religiosos que os padres da campanha lhe incalcularam, consistiam nele. Araribóia é Martim Afonso, mentira, tá? O nome dele também não é nem Araribóia, é um nome bem puxado mesmo, indígena. Cobra da tempestade, por nascimento de... Agora que vem a mentira, olha o que os caras fizeram. Por nascimento e templo do Espírito Santo, pelas águas do batismo. Tá aqui, eu vou gravar para vocês verem, ó. Aí vocês vêm dizer para mim que esse livro é do Criador. Ó, tô lendo aí? Então isso foi uma invenção, cara, que fizeram, tá? Vou parar por aqui. Vou publicar esse vídeo e vou fazer mais um vídeo, espero que dê mais um vídeo. A conversa prolongava-se ao embalo das ondas que agitavam brandamente a nua. Então o índio não se mete em guerra de brancos, Araribóia. Isso foi uma pergunta. Mas nem sempre presente assim. Pois acaso não sei que há 3 anos fosse pelejar na Guanabara contra os hereges? Então, aqui nós pegamos o que eu queria pegar, irmãos. Contra os hereges. Quem é os hereges? Os bíblicos.
os que inventaram esse livro, os padres. Tá? Aqui deixa bem claro. Então, índio não se mete em guerra de branco? Araribóia. Mas nem sempre presente assim, pois acaso não? Sei que há 3 anos fostes pelejar na Guanabara contra os hereges. Vamos ter um discernimento aí. Olha aí. Ó. Contra os hereges? Pelejei porque a tribo pelejou. Retorquiei o índio, eu não era o Marumbixaba. Então aqui fica a primeira parte, pessoal. O que eu quero que vocês entendam nisso tudo que eu falei, do que o livro está dizendo, tá? Tem muita coisa nesse livro que, meus irmãos, deixa eu ver quantos minutos. Dá-lhe para fazer o resto. Dá, né? Então vamos lá. Aí aqui o que aconteceu ali? Os índios tentando forçar Araribóia a ser aquilo que ele não era, tá? Forçar ele a ser aquilo que não é para ser, tá bom? Deixou bem claro, tá? Vou deixar aqui bem claro, ó. Tiradentes, tá? Alguns pedacinhos rápido, só para definir. Mas mesmo admitindo, está assertiva acontecimento que por vezes parece de maior importância. Assume. Tramavam a recolonização do Brasil. Dom Pedro, então príncipe regente, assim o manifesto de 6 de agosto de 1822, que é violentíssimo, e o que ali vai narrando adquire proporções de um terrível líbero, que eu já passei aí pro pessoal o que era líbero. Agora eu quero passar umas coisinhas para vocês bem rápida, tá? E rapidinho, só para vocês entenderem, tá? Uma recolonização apresenta-nos um relato histórico que começa com a chegada de Cabral. Em seguida, traça um paralelo entre o redobrado violência dos castelhanos ou enfrentar astecas e incas e a não tão violenta conquista dos portugueses. E a não tão violenta, mas aqui ela já deixa bem clara, violentíssimo. O certo, porém, é que os espanhóis tiveram que enfrentar povos de cultura adiantada, que é os incas e os maias, no México e no Peru, enquanto o português teve a sorte de deparar com um povo primário, sentido da propriedade que morava, que é nosso, privada, a não ser de objetos de uso pessoal, e assim mesmo encontrou em certos casos residência e teve que lutar contra a forte confederação do tamoios. Eles colocam agora, né, os portugueses contra os tamoios. No México, evidentemente, pode ver que os tamoios, eles são o mesmo realmente que está escrito aqui, tá, pessoal? Eles são mesmo uma grande grandes líderes, tá? Juntos. Pode ver que eles batem Brasil e México. Evidentemente, havendo uma
uma sólida organização social, houve forte resistência na defesa das terras invadidas. O mesmo aconteceu na tomada de Cruz, capital do Império Inca. Tá tudo aqui, ó, pessoal, para vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Ó, tá? Aqui também, ó, os Incas, tá bom? Os Aztecas e os Maias. Incas e de lance em lance vai descrevendo a força do espírito brasileiro, espírito Pindorama, e a formação da nacionalidade, dois elementos inesperáveis através dos séculos, 500 anos, na lutas para conquista das terras desconhecidas. Epopeia Bandeirantes e nos combates para defendê-las dos invasores estrangeiros. Citando Silvio Romero, lembra que já no século XVII o país amanhecia para a liberdade, e disto temos na obra fecundíssima do baiano Jorge de Matos, indestrutível provas. Aparecia na literatura pátria o termo brasileiro, já designado indivíduo nascido no Brasil é citado. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso. Que os brasileiros são bestas, estão sempre a trabalhar toda a vida para manter Magnus de Portugal. Tá aqui, pessoal, quero que vocês entendam isso, tá? Aqui, ó. Tá? E já nos fins do século XVII e princípios do século XVIII, que os paulistas descobrem as ampulhetas, minas de ouro e as catas estonteantes da Vila Rica, depois de Ouro Preto. Transporta a linha de Tortelhas significava conquistar um território que, por força do tratado, deste nome não pertencia à coroa lusa, pois que a América Portuguesa era um terço da atual área geográfica brasileira. A par desta conquista, temos a luta contra os invasores portugueses, franceses, espanhóis, holandeses, e serão o sertão e defendendo o seu solo das invadidas de piratas, com corsários e aventureiros. Quem são esses? Os portugueses, os franceses, os holandeses, os espanhóis, enfim. Agora eu quero deixar só um negocinho para vocês bem rápido. Deixa eu ver aqui, dá para me definir aqui, ó, dá. Parei aqui, correto? O mamuleco e mulato. O confuso era a raça racional nativa do solo brasileiro, Pindorama, desconhecidas e impossível de serem geradas na Europa.
Portugal colonizou o Brasil, mas não poderia ter sido seu verdadeiro povoador, porque lhe faltava matéria-prima, gente na própria proporção necessária na população do Brasil, que em 1822 se destacou de Portugal a dose de sangue português era inferior a 30%. Aqui. Tá? Ó. Agora eu vou deixar só mais um pedacinho para vocês entenderem. A história da formação brasileira sustenta que o sangue indígena predominava, é lógico, no Amazonas e em outras partes do nosso território. Que é tudo aqui, tá? Amazônia é tudo isso aqui. E assegura que a tenacidade do jesuíta, os índios teriam sido possível, tá na cidade dos jesuítas, os índios teriam sido possível aos europeus mandarem suas colonização no começo do século XVII. O que eles queriam aqui? Eles queriam já tomar a população. É algo que chega a ser eletrizante, tá? Se você encaixar as coisas, olha, os índios teriam sido possível aos europeus mandarem sua colonização no começo do século XVII. Eles já queriam expandir essa colonização. Agora aqui, só para definir tudo isso que eu falei muita coisa, tá? E só para definir isso daqui que vai ficar para vocês aí, ó. Livro Tiradentes, o tal Judas. No povoamento do Novo Mundo, tá? Espírito da Terra. Pessoal, agora eu quero só deixar uma definição rápida para vocês, tá? Sobre a Bíblia, tá? Sobre esses caras que eu falei aqui, padres e tal, maçom, e sobre uma pequena frase da Bíblia. São os livros da lei sagrada adotados pela maçonaria. No Brasil, como em toda a parte ocidente do mundo, e a Bíblia é evidente que pode surgir uma loja no Brasil, composta de membros hindus que colocam sobre o altar Gita, e os israelitas a Torá, os muçulmanos ao Corão, e outras denominações consideradas tendo seu livro sagrado junto e admissível. Será que os utilizam para a abertura dos trabalhos? Maçom? A abertura do livro sagrado. Um ato singelo, mas uma repetição simbólica de construção de seres humanos, o que equivale a dizer da construção do templo humano. Quando o orador abre o livro da lei, está abrindo o universo, e ao ler em voz alta o salmo oferece seu sopro inicial com sua vibração e misterioso ocultos da maçonaria. Espiritualidade que cercam numa ação de criatividade
todos devem acompanhar o cerimonial, porque participam do resultado. O homem, em uma perfeita união, as palavras do salmista possam penetrar no íntimo de cada um, transformando as dificuldades da vida em momentos de indivisível paz. Na abertura do livro da lei, estamos solicitando sua autorização e sua glória para darmos início aos trabalhos que só é possível com a presença da luz, símbolo da revelação, reflexão, as divindades que iluminam nosso coração, nossa inteligência, nossa sabedoria. Quando eu falo para vocês que esse livro aqui ele é dotado da maçonaria, é porque ele é dotado da maçonaria, tá? Em Salmos 118, no versículo 22, diz assim, ó: a pedra que os edificadores, construtores rejeitaram, tornou-se cabeça da esquina. Essa daqui é uma Almeida. Essa daqui também é uma Almeida, só que essa daqui é católica. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal. Tá? Essa pedra ela está eternizada, tá? Colocada, tá? Madeirada, vamos pôr aí, glorificada na Catedral da Sé, tá? Que tá lá Tibiriçá, que é o Tibiriçá, tá? E junto dele tem um padre também, tá bom? Danilo, você fez esse vídeo, foi mais ou menos uma história? Sim, eu poderia falar assim arrogantemente, olha, que isso daqui bate com a religião e tal, mas eu quero que vocês abram a mente simplesmente no fator de historiar, de buscar a história e entender que esse livro aqui, esses dois livros Bíblia, eles foram montados sim pela maçonaria, tá? Tá mais que claro isso. Legal, pessoal? Tamo junto.